abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 6, por favor. Josué 14, a partir do versículo 6, preste atenção aí na leitura. Diz o seguinte: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora já sou de 85 anos. Estou forte ainda como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Feche os olhos. Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa, poder exaltar o Teu nome. Nós não temos um Deus que seja morto, um Deus vivo, que anda com a gente, que luta as nossas lutas, Senhor, e que nos ensina, Senhor, a conquistar, Senhor, nesta terra. Ó Deus, a Tua palavra, ela é cheia de ensinamentos, Senhor, e portanto, nessa noite, eu lhe peço pela Tua misericórdia, que o Senhor esteja me usando, me dando a graça, a inteligência, a sabedoria, para que eu possa transmitir o Teu recado ao Teu povo, ó Pai. Senhor, que o Teu povo possa sair deste lugar, Senhor, com a mentalidade, Senhor, diferente, com a mentalidade, Senhor, de alguém que vai conquistar, de alguém que vai possuir a terra, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim como Tu foste com Calebe, eu sei que o Senhor é com a gente, que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor nos dá aquilo que nós necessitamos. Portanto, ó Deus, nós pedimos, fala ao nosso coração, nós repreendemos deste ambiente todo espírito maligno que queira roubar a nossa fé, que queira, Senhor, tirar a nossa atenção. Senhor, em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que o Senhor esteja agindo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Esses textos que acabamos de ler, certamente é um texto que nos inspira, que traz inspiração a todos aqueles que creem de verdade na palavra de Deus, aqueles que acreditam que a palavra de Deus não foi apenas um livro escrito para nós lermos, mas um livro para nós lermos, aprendermos e colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Para isso, a palavra de Deus, ela foi escrita, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para nós vivermos essa vida conquistando, para nós vivermos essa vida sabendo que Deus, Ele está ao nosso lado nessa vida, e quando nós partirmos dessa vida, Ele vai continuar conosco, e nós viveremos num lugar maravilhoso. A palavra de Deus, ela nos ensina a conquistar aqui nessa terra, mas muito mais do que essa terra,
a ter certeza da conquista maior de todas, que é a conquista da vida eterna com o nosso Deus. Essa é a maior conquista que um homem pode ter nessa terra. Mas, enquanto nós estamos nessa terra, nós passaremos por lutas, nós passaremos por provações, nós teremos dificuldades para enfrentar nessa terra, isso é certo, assim como Caleb teve. E aqui nós vemos um homem já com 85 anos, que estava pensando em conquistar. Muitos jovens hoje ainda desistem no meio do caminho, desistem daquilo que eles têm no seu coração. E aqui com Caleb nós vemos algumas características de um conquistador, de alguém que é um homem vitorioso, um homem que realmente não desiste, que quer conquistar alguma coisa. E a primeira característica que nós temos que ter noção, e que Caleb nos demonstra aqui de forma muito clara, é que nós temos que sonhar. Ninguém pode conquistar se ele não sonhar. Ninguém vai ter uma vitória na sua vida, alguma coisa que Deus tem preparado, se ele não começar a sonhar. E aqui nós vemos no versículo 12, ele dizendo de forma muito clara, ele chega para Josué. Josué foi seu amigo desde aquela época. Ele foi, junto com Josué, um dos 12 espias que Moisés enviou à terra prometida, para conhecer a terra, para saber que terra era aquela que Deus tinha prometido, uma terra que manava leite e mel. E eles voltam dando essa notícia, falou: Moisés, realmente, aquilo que Deus falou é verdade, aquela terra é uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, os frutos são enormes, e nós podemos conquistar aquela terra. 10 espias, pelo contrário, eles tentam tirar o sonho de conquistar a terra no coração do povo de Israel. Eles falam: olha, a terra é boa, mas tem gigantes, a terra é boa, mas tem cidades fortificadas, nós perto do povo que existe lá, nós somos igual gafanhotos, nós somos muito pequenos, perto do que nós vimos lá, os guerreiros, tem gigantes naquela terra, e aquilo faz com que o povo desanime, deixe de sonhar. Mas nós vemos que Caleb, ele jamais deixou de sonhar. No versículo 12 ele diz o seguinte: agora pois dá-me esse monte de que o Senhor falou aquele dia, pois daquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir. Então, ele tinha o sonho de conquistar a terra onde ele pisou. Ele chegou em Hebrom e ele viu que tinha gigantes, mas aquela terra era maravilhosa, e ele nunca eu fico imaginando Caleb, todos os dias andando pelo deserto e sonhando com a terra. Será que dia que nós vamos entrar ali? Quando eu vou conquistar? Quando eu vou comer daquele fruto? Quando que eu vou comer do mel que está naquela terra? Eu vou morar naquela terra, aquela terra é maravilhosa. Ele sonhava com aquilo. E muitas vezes, o que acontece? Nós temos sonhos, e as primeiras dificuldades que vêm, nós desistimos dos nossos sonhos. Caleb, aqui com 85 anos, a maior parte das pessoas com muito menos idade de 85 anos já estão desistindo dos seus sonhos. Não conquistei até agora, eu já estou velho. Mas Caleb, a mentalidade dele não mudou. A mentalidade dele era de um conquistador, de alguém que ia possuir a terra. Espera aí, se Deus prometeu, se Deus colocou esse sonho no meu coração, eu vou conquistar essa terra, eu vou conquistar. É impossível nós conquistarmos alguma coisa se nós não sonharmos. Aqueles que não sonham em ter um curso superior, eles vão ter um curso superior? Não vão ter, porque eles desistem, eles não sonham, eles param diante dos empecilhos. Não, mas está tão difícil.
os cursos estão caros, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, e desistem no meio do caminho. Aqueles que têm um sonho de conquistar algo material, e quando começam as dificuldades, mas o país está numa crise tão grande, as dificuldades são grandes, ao desemprego, e param no meio do caminho, eles nunca vão conquistar, porque pode ser que o seu sonho não aconteça hoje, daqui 1 ano, daqui 5 anos, mas se você não desistir do seu sonho, um dia você vai conquistar o seu sonho. Assim aconteceu com Caleb. Aqui ele é muito claro, ele falou, passaram-se 45 anos, mas eu não desisti do meu sonho, meu sonho continuava aqui. Agora nós estamos aqui dentro dessa terra. Josué era o seu líder, estava ali, ele falou assim, e Moisés falou comigo que o dia que nós possuíssemos essa terra, porque eu perseverei, essa terra seria minha, e agora eu quero essa terra, dá-me aquele monte, eu quero aquele monte. Qual é o monte da sua vida? Qual é o monte que você quer conquistar? Será que você tem desistido dos seus sonhos? Porque o maior inimigo dos nossos sonhos chama tempo. O tempo vai passando e o sonho não chega, e nós vamos desistindo do nosso sonho. Então tome cuidado com o tempo, não desista, mesmo que pareça que está demorando, porque Deus tem o tempo certo para todas as coisas, e no tempo certo Deus vai te dar a sua conquista. Tudo começa com um sonho. Nós vemos o exemplo de José do Egito. José do Egito, ele sonhou um dia, onde ele via diante dele os molhos se dobrando, e ele fala aquilo para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, e eles começam a zombar dele, fala, uai, que é isso, você está achando que nós vamos nos dobrar diante de você? Ele falou, não, eu tive um sonho, e esse sonho mostra que eu vou ser grande. Isso, ele passa por lutas, ele passa por dificuldades, ele é quase morto pelos seus irmãos, jogado na cisterna, ele é vendido como escravo, ele é caluniado, ele vai parar na prisão, mas o sonho de José não morreu. Eu acho engraçado que tem um momento que os seus irmãos, quando veem José indo em direção a eles, quando eles planejam matá-lo, e desistem de matar, porque um deles fala, oh, não vamos matar, vamos vender ele como escravo. A primeira coisa que eles falam é, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Por quê? Porque José sonhava. Se tem uma coisa que incomoda aqueles que não são sonhadores, são aqueles que sonham, aqueles que olham e são visionários, e que veem lá na frente, e que acreditam no futuro, que acreditam que vai ter um tempo melhor, que as coisas vão acontecer na sua vida, porque eles têm um sonho, e nós precisamos sonhar. Se você não tem sonhado mais, você tem colocado dificuldade em todas as coisas, você nunca vai conquistar, nunca vai conquistar. É preciso sonhar. Um texto lá em Reis, onde mostra um texto, a escola dos profetas, em que Eliseu era o líder da escola dos profetas. Um dos profetas chega e eles estão morando numa casa, e ele diz uma frase que é muito marcante. Ele fala o seguinte: esse lugar está estreito demais para nós, essa casa onde nós estamos morando está muito pequena, está estreito. Ele começou a sonhar com uma casa maior, com um lugar maior, uma escola de profetas maiores, um lugar mais confortável, um lugar onde eles pudessem ter um conforto maior. E aí eles começam
a fazer a nova casa, mas tudo começou com um sonho. Se nós não sonharmos, certamente nós não conquistaremos. Então, se você não tem sonhado, não importa que te chame de sonhador, mas sonhe. Sonhe com a vida espiritual mais abundante, sonhe com a vida financeira mais abundante, sonhe com a família melhor, sonhe com a igreja melhor, sonhe com um país melhor. Quantos estão desistindo do país, falam, esse país não tem jeito? Nós precisamos acreditar e sonhar que tem jeito. Nós precisamos acreditar que tem jeito. E se nós não sonharmos, desistirmos, nós não vamos orar pelo país. E se nós não orarmos, nada vai acontecer. Nós precisamos sonhar. Tudo começa com um sonho. Então nós temos que sonhar. Caleb sonhou. Ele sonhou, ele continuou sonhando. Segunda característica que é marcante aqui na vida de Caleb e que é fundamental naqueles que querem conquistar, chama-se perseverança. Perseverança. O versículo 9 desse capítulo 14 diz o seguinte: então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. O que ele fala? Perseveraste. Moisés fala com ele, olha, um dia você vai pisar naquela terra, sabe por quê? Porque você perseverou, você não desistiu, você não retrocedeu como os outros espias, eles acharam que não era possível mais, eles desistiram, eles falaram, olha, aquela terra não dá para a gente, não dá, enquanto você perseverou, você tem uma característica, Caleb, Moisés estava dizendo para ele, que é fundamental naqueles que conquistam, é a perseverança, é acreditar que vai dar certo, é ir até o final. As pessoas que param no meio do caminho nunca vão chegar às suas conquistas. Ele não queria, Moisés viu em Caleb e Josué essa característica de gente que não desiste, que não olha os obstáculos, mas olha o sonho, olha a conquista. Ele falou, olha, os caminhos são difíceis realmente para a gente conquistar. Existem dificuldades no meio do caminho, existem pedras no meio do caminho, mas eu vou perseverar. Para eu derrubar uma pedra, eu derrubo uma pedra hoje, outra amanhã, eu tiro um obstáculo hoje, outra amanhã, mas eu vou conquistar. Essa era a característica que existia no coração de Josué e de Caleb, e que é uma característica que traz admiração no coração de Deus, os que perseveram. Por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus 7, versículo 7, ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que Jesus Cristo estava dizendo? Olha, se você pediu, não recebeu ainda, você busque, que você vai encontrar. Se você buscar e não encontrar ainda, bata, que a porta vai se abrir. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, você tem que perseverar em oração, você tem que ir até o final, para você conquistar alguma coisa, não desiste no meio do caminho, não para quando os obstáculos vierem, porque às vezes a gente pede alguma coisa a Deus, e a gente não recebe no primeiro dia, uma semana, um ano, mas se a gente persevera, se a gente pede, se a gente insiste, nós vamos conquistar.
Jesus Cristo, lá em Lucas capítulo 18, ele conta a parábola de uma viúva persistente. A viúva ia diante de um juiz mau todo dia para ele julgar a sua causa, e aquele juiz não dava nem bola para aquela viúva, mas depois de tanto ela insistir, de tanto ela persistir, o que aconteceu? Aquele juiz cansou e falou: olha, estou enjoado dessa mulher ficar insistindo comigo, vou julgar a causa dela. E julgou a causa dela. E eu acho interessante que no versículo 8 desse capítulo 18, Jesus diz o seguinte: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Por quê? Só persevera quem tem fé. Ele conta essa parábola da mulher e depois ele fecha. Jesus fecha, fala assim: ó, porventura, quando o Filho do Homem vier na terra, quando Jesus voltar sobre a terra, ele vai achar fé nessa terra? Ou seja, só persevera quem tem fé. Caleb perseverou, porque ele era um homem de fé. Ele acreditava que aquilo que foi prometido para ele no passado, por isso que o tempo não conseguiu matar o sonho de Caleb, por isso que as dificuldades do deserto não conseguiram matar o sonho de Caleb. Por quê? Porque ele tinha fé que um dia o que Deus prometeu ele ia cumprir na sua vida. E é assim que nós temos que ser. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Aquele que desiste no meio do caminho nunca vai conquistar. É preciso perseverança. Não desista nunca. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado: não desista nunca, nunca desista. Você falou com empolgação? Fala com empolgação: não desista nunca, porque eu não vou desistir nunca. Fala com ele: porque eu não vou desistir nunca. É preciso ter fé, empolgação, perseverança, acreditar, não desanimar, desistir jamais, porque um dia Deus vai dar, em nome de Jesus. E a terceira e última característica de Caleb, que eu queria colocar nessa noite, é a coragem. Coragem. Coragem, só conquista quem tem coragem. Só conquista quem tem coragem. Os medrosos nunca vão conquistar nada, porque a primeira coisa que assusta, eles ficam apavorados. E aqui no versículo 8, Caleb diz o seguinte: mas meus irmãos que subiram comigo, ele está falando daquela época, lá atrás, quando ele era um espia, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei e segui o Senhor meu Deus. O que ele está dizendo? Olha, os outros espias fizeram com que o povo ficasse com medo. Eles começaram a colocar obstáculo. Gente, lá tem gigante. Os homens têm cada arma. São os homens de 2 metros para cima, 3 metros, chegando a 3 metros. As cidades fortificadas, não tem jeito de conquistar lá não. Nós vamos chegar perto daquelas muralhas, eles vão nos matar. Nós não temos nem onde correr, de esconder. Foi assim que os 10 espias chegaram e fizeram com o povo. E o povo começou a ficar com medo. E o coração deles se derreteram. E eles queriam voltar para o Egito, onde eles eram escravos. Tamanho medo que se abateu sobre o povo. E o medo foi tamanho que Deus falou: olha, essa geração não serve para conquistar. Eles não podem entrar na terra prometida. Porque quem tem medo não pode conquistar nada. Foi que Deus deu o recado para eles, por isso que eles ficaram girando no deserto o resto dos anos, até que toda aquela geração morresse.
porque era uma geração de medrosos, uma geração de gente que tem medo de enfrentar as dificuldades, apesar das promessas de Deus. Deus tem tantas promessas para a nossa vida, e nós vamos ficar com medo de enfrentar as dificuldades? De maneira nenhuma. Caleb não ficou com medo. Ele falou: não, vamos, gente. Se o Senhor se agradar da gente, ele diz o seguinte, essa frase: se o Senhor se agradar da gente, nós vamos conquistar, nós vamos comer aquele gigante como se come pão, nós vamos conquistar. Deus é com a gente, é Deus que vai lutar a nossa luta. Nós não temos que ter temor nenhum, sabe por quê? Porque nós temos Deus dentro da nossa vida, do nosso coração. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não dá espírito de medo para ninguém. Quem coloca medo nos nossos corações é Satanás. Deus, ele nos dá um espírito de fortaleza. Ele nos fortalece através da sua palavra. Ele nos fortalece o tempo todo, dizendo: olha, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nos fortalece o tempo todo. Os medrosos nunca vão conquistar, não vão conquistar nada. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: no amor não há medo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. No amor não há medo. Se nós temos Deus que nos ama, se nós temos a certeza do amor de Deus, do cuidado de Deus, por que nós vamos temer? Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele nos enche de fé. Quando eu leio esse texto, eu me encho de fé. Quando bate qualquer pequeno medo que seja na vida, de alguma coisa que possa acontecer, eu me lembro desse texto, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 8, o versículo 31, quando ele diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é o diabo? Quem é o homem mais poderoso desse mundo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tem Deus de verdade no seu coração, não teme, não vai temer, ele vai conquistar, porque ele olha lá na frente e fala: olha, tem dificuldades. Jesus Cristo não nos prometeu que nós não teríamos dificuldades. Ele falou: no mundo tereis tribulações, provações. Nós temos provações, mas tende bom ânimo. Não tenha medo, não se receie das tempestades que possam vir, das dificuldades que possam vir, dos gigantes que podem se levantar. Não tenha medo de forma nenhuma. E ele continua, o apóstolo Paulo: aquele, no versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Olha o amor de Deus. Quando eu penso no amor de Deus, eu não posso ter medo. Eu não tenho medo nem da morte.
Nem da morte nós podemos ter medo, porque a morte, para nós, não é o fim, é o começo de uma vida eterna com Deus. Então, por que nós vamos temer? Não vamos procurar a morte, é claro, porque Deus tem um tempo determinado para cada um de nós nessa terra, e Ele tem uma missão para mim e para você. Mas o dia que chegar, nós não precisamos temer. Se Ele nos deu Jesus, como Ele não nos dará com Ele todas as coisas? É maravilhoso pensar nisso. E ainda, para a gente terminar, o versículo 33 de Romanos, ele diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação? Muitas vezes a gente fica com medo, porque o diabo fica nos acusando, fala: você é tão falho, você é imperfeito, você não merece. E ele tem toda a razão. Nós não merecemos, nós somos imperfeitos, nós somos cheios de imperfeições, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele nos justifica. Apesar de nós não merecermos, Ele está ao nosso lado. Apesar de nós não merecermos, Ele luta as nossas batalhas. Apesar de nós não merecermos, Ele nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. É assim que Deus faz conosco. Deus tem sonhos, planos na nossa vida, coisas maravilhosas. Para Caleb, Josué e o povo, era a terra prometida. Ele tem uma terra prometida para você. Ele tem um monte. Esse monte, na sua vida, pode significar qualquer coisa que Deus tem preparado para você, mas Ele tem sonhos. E esses sonhos, muitas vezes são impedidos, porque nós não perseveramos até o fim, porque nós ficamos com medo das dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Então é preciso pensar, porque Deus tem algo especial para mim e tem para você. Não sei o que você tem sonhado, e muitas vezes você falar: isso para mim vai ser impossível. Deus está te falando nesta noite que não é impossível para Ele, que aquilo que Ele tem colocado em sonho na sua vida é possível. Eu queria que você fechasse os olhos neste momento. Características de um conquistador. Deus nos colocou nessa terra, lá no Éden, para que nós tivéssemos domínio, para que nós conquistássemos. Deus fez isso. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Caleb estava com 85 anos. Quantos jovens e adolescentes têm desistido dos seus sonhos? Porque às vezes está demorando um pouco. Caleb estava com 85 anos. Claro que ele não tinha a mesma força de 40 anos. Claro que não. Mas na sua mente, a sua mente era de um vencedor, de um conquistador, de alguém que não desistia, de alguém que perseverava, de alguém que sonhava, que continuava sonhando. Talvez você está se sentindo velho e desistiu de sonhar. Essa é a noite de você voltar a sonhar. Aquele que para de sonhar morreu. Os sonhos renovam nossas forças. Os sonhos nos fazem lutar, perseverar, pensar em conquistar.
Os sonhos faz com que a gente olhe para eles e até aquele medo que está no nosso coração, ele vai sendo abatido, porque eu estou olhando o meu sonho lá na frente. E sonhar junto com Deus é o melhor sonho. Eu não sei se você tem desistido, mas eu queria orar com você nessa noite. Você que desistiu dos seus sonhos, que está desanimado, que está com medo, essa é a noite de você se levantar na força do poder de Deus e falar: Senhor, eu entendi que essa mensagem é para mim, eu entendi que o Senhor tem sonhos, e o Senhor quer que eu conquiste. Eu queria orar com você, queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, e nós vamos orar juntos. Coloque a mão no seu coração, fale com Deus. Senhor, converse com Deus agora. Você tem que conversar com Ele. Dá-me esse monte, Senhor. Fale como Caleb: dá-me esse monte, dá-me esse sonho. Meu Deus, eu não vou desistir, eu vou perseverar até o fim. Eu vou perseverar, Senhor, mesmo que pareça difícil, mesmo que o tempo, Senhor, esteja desgastando, eu vou perseverar. Se você está com medo de enfrentar, Deus não tem nos dado o espírito de medo, mas de fortaleza. Deus quer te fortalecer nessa noite. Deus quer repreender da sua vida todo medo, medo do que pode vir a acontecer. A gente erra, mas aqueles que perseveram vão conquistar. Aqueles que não têm medo de enfrentar, de errar, levantar de novo, esses vão conquistar, em nome de Jesus. Querido Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Senhor, a tua palavra tem tantos ensinamentos para a nossa vida. Está aqui teu povo, Senhor, esses que estão em pé, ó Pai, com a mão no seu coração, eles entenderam que essa mensagem veio de encontro à sua necessidade, e agora, em nome de Jesus Cristo, reaviva os sonhos, ó Deus, nos corações. Mostra, Senhor, o teu poder nessas vidas, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que eles não venham desistir jamais, que eles perseverem na tua presença, que eles acreditem, ó Pai, que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Ó Deus, todo medo eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, o medo nos impede de enxergar o futuro, o medo nos impede de avançar, o medo, Senhor, nos impede, Senhor, de ver aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, e em nome de Jesus Cristo, todo espírito de medo que vem de Satanás, eu repreendo no nome de Jesus. Ó Pai, torna o teu povo um povo corajoso, um povo que entende que o Senhor tem uma terra prometida, e que o Senhor não quer ver a gente dando voltas aí por causa do medo, porque nós estamos desistindo, ó Deus, mas o Senhor quer que nós conquistemos, ó Pai, que cheguemos àquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, faça algo especial nessas vidas, e que o Senhor esteja agora derramando da tua graça, do teu poder, fazendo os milagres, realizando os sonhos em nome de Jesus Cristo. Que o teu povo acredite, ó Pai, que o teu povo vá à frente, que o teu povo, Senhor, realmente conquiste, ó Deus, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, ó Deus, está à nossa frente, e se Deus é por nós,
Quem será contra nós? Quem será contra nós? Nada pode impedir, e nós vamos conquistar, em nome de Jesus Cristo.